Sabe aquela imagem do espião que a gente vê no cinema? Então, hoje a gente vai deixar a ficção um pouco de lado para mergulhar na realidade. Esta é a história de uma carreira de 22 anos dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a nossa ABIN. E no centro de toda essa jornada tem uma pergunta que não quer calar. Qual é o custo real de ser um agente de inteligência? E eu não estou falando de perigo, de tiro, mas do sacrifício pessoal mesmo. Nós vamos acompanhar o arco completo de uma carreira real, desde o processo de seleção super rigoroso até a aposentadoria silenciosa. E tudo isso é baseado no relato de quem viveu essa história na pele. Tá ok? Vamos nessa? Primeiro, vamos alinhar as expectativas. O espião do cinema é famoso, tem glamour, um nome que todo mundo conhece. Já o agente da ABIN é o completo oposto. Vive no anonimato total, o trabalho é na base do relatório e do sigilo e a identidade é protegida por um codinome. É essa realidade que a gente vai explorar. A jornada já começa com o primeiro passo, que talvez seja o mais difícil de todos. Simplesmente entrar. É um processo feito para testar os limites de qualquer candidato. Tudo começa com um concurso público. Tenta imaginar a cena. 12 mil candidatos, todos com um nível superior, disputando uma chance de entrar na agência. E para essa multidão toda, apenas 40 vagas. A seletividade é absurda desde o comecinho, só para garantir que apenas os mais preparados sigam em frente. E olha, passar na prova escrita é só o começo. A próxima etapa é a tal da investigação social, um processo que dura meses. Agentes vão investigar a vida inteira do candidato, endereços antigos, vizinhos, situação financeira. O objetivo é achar qualquer vulnerabilidade, qualquer coisa que possa ser usada para chantagem ou suborno. E a primeira regra, silêncio absoluto, até mesmo da própria família. Uma vez lá dentro, a transformação de verdade começa. O candidato deixa de ser um civil para se tornar um agente, iniciando uma jornada que vai da análise de dados numa sala fechada até a realidade complexa das operações de campo. A formação acontece na Escola de Inteligência, a INT, um lugar cujo endereço, não está no mapa. Lá dentro, ninguém usa o nome verdadeiro, é só codinome. O treinamento ensina de tudo, desde como fazer entrevistas operacionais até técnicas de vigilância e contra-vigilância. E no final, todo mundo assina um termo de sigilo que dura 25 anos, mesmo depois de sair da agência. Mas afinal, o que esses agentes fazem exatamente? É super importante entender a diferença entre o trabalho de inteligência e o trabalho da polícia. A diferença de propósito é total. Enquanto a Polícia Federal investiga crimes que já aconteceram, com o foco no passado, a ABIN trabalha para evitar o que pode acontecer. O foco dela não é em crimes, mas em ameaças e cenários futuros, tentando evitar as crises antes mesmo de elas começarem. A carreira de um agente geralmente começa numa sala sem janelas, analisando um monte de dados brutos para produzir relatórios. Com o tempo, essa função pode evoluir para o trabalho de campo, que é outra história. O objetivo passa a ser gerar informação, recrutando fontes humanas e construindo relações de confiança para conseguir dados que o Estado precisa. Agora a gente vai para uma das áreas mais sensíveis e perigosas do trabalho. A guerra invisível da contra-espionagem e as operações secretas, onde o agente atua na linha de frente contra espiões estrangeiros e sob identidades falsas. Mas por que o Brasil é um alvo? A resposta está nos nossos ativos de alto valor. A tecnologia agrícola da Embrapa, as nossas imensas reservas de petróleo do pré-sal e os programas de defesa. Tudo isso chama a atenção de governos estrangeiros. Isso torna a espionagem econômica e industrial uma realidade constante por aqui. Então, como é que se neutraliza uma ameaça dessas? Vamos ver um exemplo. Primeiro, os agentes identificam um diplomata estrangeiro se encontrando com um funcionário brasileiro. Depois, eles montam uma operação de vigilância que pode durar meses. O objetivo final não é prender, mas neutralizar. O funcionário é discretamente transferido e o diplomata é expulso. E o ponto crucial é: tudo acontece em segredo. O público nunca fica sabendo que uma crise foi evitada. Para operações no exterior, a coisa é ainda mais extrema. O agente assume uma identidade de cobertura completa. Nome, profissão, história de vida, até uma empresa de fachada. Mas o risco é total. Se algo der errado, se o agente for descoberto, o governo brasileiro vai negar qualquer ligação. A pessoa está completamente sozinha. Com o passar dos anos, o agente pode chegar ao topo da carreira. E nesse ponto, o acesso aos maiores segredos do país é diretamente proporcional à profunda solidão que esse conhecimento todo impõe. Tenta imaginar a dualidade. Em um momento, o agente está numa sala segura no Palácio do Planalto, informando o presidente da República sobre ameaças ao Estado. Pouco depois,
Está dirigindo para casa, parando na padaria para comprar pão de queijo, como um funcionário público qualquer. É uma vida dupla levada ao extremo. E essa citação da fonte resume bem o fardo psicológico. É o peso de carregar informações que poderiam mudar o rumo do país, mas que nunca, nunca podem ser compartilhadas com ninguém. São as tais coisas que se sabe e não se pode contar. E assim a gente chega ao fim da jornada. Depois de 22 anos nas sombras, o que resta? A aposentadoria traz consigo o acerto de contas final, revelando o verdadeiro preço pago por uma vida inteira de silêncio. Essa linha do tempo mostra o custo pessoal de uma forma bem devastadora. Aos 27 anos, o agente entra na ABIN cheio de ideais. Lá pelos 30 e poucos, o primeiro casamento acaba, não aguenta o segredo e as ausências sem explicação. Aos 42, o segundo casamento também já está por um fio. E aos 49, ele se aposenta com 2 ex-esposas e uma filha que o ama, mas que nunca soube quem ele realmente era. Então o que sobra? Uma aposentadoria de servidor público, um apartamento funcional e o mais pesado de tudo, 22 anos de memórias sigilosas. As maiores realizações, as crises evitadas, os riscos corridos, tudo isso tem que permanecer em segredo para sempre. No fim das contas, quando os amigos perguntam o que ele fez durante a vida, a resposta é sempre a mesma, simples e vaga. Trabalhei no governo. E a conversa geralmente morre ali. Uma vida inteira de eventos extraordinários, reduzida a uma única frase que não diz nada. E para terminar, uma reflexão poderosa. Em algum lugar, um jovem de 27 anos está prestando o mesmo concurso, motivado e idealista. A citação da fonte é assustadora e muito precisa. Ele não faz ideia do que está por vir, mas ele vai descobrir. Um ciclo de sacrifício silencioso destinado a se repetir.